Minha irmã se recusa a pegar um pouco mais pesado na educação do filho e disse que não vai mais em eventos onde seu filho não é bem-vindo. Eu nunca imaginei que fosse precisar escrever isso. Mas depois do aniversário do meu filho e da confusão que aconteceu, eu sinto que preciso contar meu lado da história. Não para atacar minha irmã, mas para explicar algo que eu venho percebendo há meses e que ela simplesmente se recusa a enxergar. O aniversário do meu filho foi planejado com tanto carinho, a mesa arrumada, os docinhos prontos, tudo no jeito. Quando ela chegou com o filho dela, eu já percebi que ele estava acelerado, mas criança é criança. Eu tentei não pensar muito. O problema é que antes mesmo da festa começar, ele já estava na mesa pegando os docinhos, abrindo os embrulhos e colocando a mão em tudo. Eu pedi com calma para ela segurar ele um pouco, porque eu ainda estava arrumando a mesa e não tinha tirado nem foto. Ela só respondeu: "Ah, Clara, ele é só uma criança. Depois eu te ajudo a arrumar de novo." Mas não ajudou. E ele só continuou. Depois, na hora do parabéns, eu acho que foi ali que tudo desandou de vez. Quando a gente começou a cantar, ele correu pra frente do bolo, soprou a vela antes do meu filho e ainda colocou o dedo no glacê rindo. Eu vi meu filho murchar na hora. Eu tentei explicar pra ela que aquilo magoou ele, que o momento era importante. Mas ela virou irritada e disse: "Você tá exagerando, ele nem fez por mal." Não era sobre maldade. Nunca foi. Era sobre limites. E aí, quando minha mãe tentou corrigir o menino com um jeitinho, minha irmã ficou brava dizendo que ninguém tinha o direito de falar nada com ele. Como se nós estivéssemos atacando ele, quando na verdade estávamos tentando salvar o mínimo de ordem da festa. A discussão começou ali, mas só piorou depois que minha irmã me acusou de ser rígida demais, e que eu só estava com ciúmes porque o filho dela chamava mais atenção. Eu fiquei chocada. A partir daí, a festa terminou com um clima horrível, e minha irmã saiu batendo porta dizendo que ninguém entendia o filho dela, e que a família inteira pegava no pé dele. Eu tentei conversar depois, mas ela se trancou na própria versão da história, como se tudo tivesse sido culpa da gente. E eu sinto que se isso não fosse falado, ia continuar acontecendo em silêncio. Nós tentamos sim conversar depois do aniversário. Eu admiti que falei na hora errada, do jeito errado, e pedi desculpas. Ela aceitou, mas a postura dela com o filho continuou a mesma. E esse é o problema. Ela diz que ele é só uma criança, pra absolutamente tudo. Tudo mesmo. Desde enfiar a mão na comida até empurrar outro primo e depois rir. E eu entendo ser mãe e querer proteger. Eu entendo não querer que ninguém critique seu filho. Mas existe uma diferença muito clara entre proteger e passar pano. E a gente já tentou falar isso de todas as formas possíveis, sempre com cuidado. Depois do aniversário, tentamos nos resolver. Sentamos, conversamos, expliquei que não era sobre atacar o menino. Eu adoro meu sobrinho. E que o que a gente queria era só que ela colocasse algum limite. Qualquer limite. Porque do jeito que estava indo, todo mundo já estava evitando convidar ela para eventos. E eu achei injusto ela não perceber isso. Mas a resposta dela foi sempre a mesma. Eu não vou brigar com o meu filho por besteira. Ele é só uma criança. Quando ele crescer, melhora. Vocês pegam demais no pé dele. E aí chegamos no jantar. Ela contou no relato dela como se a família inteira tivesse humilhado ela. Mas não foi isso. Foi que a criança colocou a mão na comida 2 vezes antes de estar pronta, e em vez de ela orientar, ela ficou brava com qualquer pessoa que tentasse explicar pra ele. Eu vi ela estressada, vi ela cansada, mas também vi ela recusando qualquer forma de ensinar o menino. Tudo virava desculpa. Idade, personalidade, ele não sabe. Ele não entende. É só entusiasmo. E a verdade é que todo mundo da família ama ele. Ele é um menino carinhoso, esperto, divertido. Mas ninguém sabe lidar com ele porque não existe regra nenhuma pra seguir. Cada erro vira justificativa. Cada situação vira drama. Quando eu vi o relato dela online, percebi que ela realmente acredita que todo mundo está contra ela. Mas não estamos. Eu, pelo menos, não estou. O que estamos é com medo de que ela continue ignorando tudo, até o dia que o próprio menino acabe sofrendo consequências mais sérias por falta de limites. E eu só queria registrar isso porque existe sempre mais de um ponto de vista. E no caso da minha família, a gente só deseja que ela pare de usar "ele é só uma criança" como escudo pra absolutamente tudo. E o pior é que depois de tudo isso, ela ainda se recusa a vir nos eventos da família. Diz que, onde o filho dela não é bem-vindo, ela também não é. Só que ninguém disse que ele não é bem-vindo. A gente só pediu limites, só isso. Mas ela transformou a situação inteira em um nós contra ela, quando nunca foi.